A Bolha foi a primeira vez que eu vi rock and roll ao vivo na minha frente. Foi a primeira vez que eu fui, a minha alma foi exposta ao fato do rock and roll. Foi no show que a Bolha fez no colégio, no pátio, na quadra de basquete do colégio americano que tinha em Botafogo, ao ar livre. E ali o Pedro tinha um Marshall completo, tinha um SG, que eram coisas que você via uma vez num filme, outra vez numa fotografia, e você tinha um fetiche enorme por aquelas coisas físicas, porque era muito difícil de ver. Então era mítico você ver o sujeito com uma parede Marshall atrás e uma SG, e aí tinha uma coisa de um PA que era vários tremendões. Tremendão era um amplificador da Janine mais potente, que nego, para fazer um PA decente, juntava 6, 7 cabeças daquilo, e o correspondente em caixa, e a Bolha soava como uma experiência rock and roll. Eu fui batizado para rock, sobretudo pelo filme Woodstock, que era um filme, tinha baixa frequência, aquele som ótico, que é muito diferente, que tem uma... Aí você vendo aquilo enorme, também pelo filme Gimme Shelter, que é mais ou menos contemporâneo da primeira vez que eu vi, mas só que dessa vez volta a pisar ao vivo, de corpo presente, a baixa frequência fazendo tremer a boca do meu estômago, ventando o meu ouvido. E baixa frequência dá medo. Medo é um componente fundamental do que você sente com o rock. Tem que rolar. A adrenalina vem da agressão que você está sentindo, mas você quer aquela agressão, você se identifica, você quer ela de volta, um pacto meio sinistro, moderno, com aquilo, com a forma de prazer que é o rock. E o Arnaldo, que realmente era uma figura mítica, tinha um baixo forte, de gota, e que fazia dele um ser realmente extraterrestre. Ele tinha um baixo forte de gota, e uma quantidade enorme de caixas quadradas atrás, meio não identificadas, e aquilo ventava, meu amigo, e o Arnaldo era uma espécie de ídolo pessoal para mim, porque eu conheci o Arnaldo dos Divers, que era o conjunto que ele tinha antes. Então o Arnaldo tocava e eu ficava na frente do Arnaldo, ele tocava baixo, porque baixo ainda era mais difícil, né? Porque guitarra, violão era um pouco mais fácil, guitarra era um pouco parede. Baixo não, era muito específico e grave. O que mete, o que pega você é a baixa frequência, é a grave. E aquilo somado os riffs do Pedro com... Aquilo era rock, né? Essa ideia das coisas tocando junto. O Gustavo tinha uma bateria de 2 burros e 4 tambores. Era como você vê o Led Zeppelin. Eu lembro dos gestos que o Renato fazia. Maconha rolando no chão de papel! E era arrogante, abusado, rasa, maravilhosa! Nem sabia muito o que aquilo queria dizer, ou se queria, mas era exatamente o que a gente queria. A Bolha era a coisa séria. A gente queria ser a Bolha. Bom, a Bolha era a nossa conexão com o que havia de melhor no cenário internacional do rock. O visual, aquela aparelhagem maravilhosa, o som poderoso, quer dizer, tudo que você via numa banda grande daquelas lá de fora, você via na Bolha aqui no Rio de Janeiro. Sobretudo naquele período do início de 1970 até meados de 72, quando a banda tinha exatamente a formação desse disco que está sendo lançado agora, com Renato Ladeira, Gustavo Schroeter, Arnaldo Brandão e Pedrinho Lima. Só que a história da Bolha, na verdade, começa lá atrás, na virada de 64 para 65, por aí, quando os garotos de 12 anos, inspirados ali pelo fenômeno da bitomania, resolveram montar uma banda, que batizaram de The Bubbles. Então aí começava a trajetória dessa banda, que foi se transformar no início dos anos 70 em A Bolha. Esse período todo, na verdade, a banda percorreu sempre em ascensão, né? Se transformando numa banda cultuada primeiro na zona sul da cidade, depois tomou conta da cidade como uma das bandas mais importantes, até virar aquela bolha, quer dizer, do começo dos anos 70,
do rock mais visceral que se fazia no Brasil e sem dúvida, quer dizer, importantíssima na história do rock brasileiro, que na verdade uma história tem negado um pouco não tem sido justa, na verdade, com a história da bolha. Talvez até pelo legado, né, desse período todo, que eles deixaram muito pouca coisa pra gente. Um compacto lançado em 1966, raríssimo na verdade, hoje é impossível de se encontrar esse compacto, onde eles mostravam ali, na verdade, que já seguiam uma corrente e um rumo completamente diferente daquelas bandas da Jovem Guarda que faziam um rockzinho mais água com açúcar, mais ali bobinho. A bolha não, já mostrava o seu lado contracultural, rebelde, eles gravaram um cover dos Stones, Get Off of My Cloud, e um dos Shakers, mas os temas ali eram por que sou tão feio? Ou então, não vou cortar o cabelo. Isso, na verdade, baseado no fato real. Quando eles, na escola em que estudavam, a direção da escola quis que aqueles que tinham cabelo grande tinham que cortar o cabelo, que aquilo era antissocial e tal, e eles se recusaram a cortar o cabelo, tiveram que deixar a escola. E já cantavam isso no disco, né, mostrando a diferença realmente daquela banda, do estilo, da forma, da rebeldia em relação àquelas bandas que Água com Açúcar realmente da Jovem Guarda. Quer dizer, depois eles apareceram num filme, Salário Mínimo, o filme feito em 69, que só estreou em 1970, no qual a bolha contribuiu com 3 músicas e aparece tocando uma delas, que é Get Out of My Land. Mais tarde, transposta para o português, virou É Só Curtir, que é o título desse disco. E já como a bolha, eles gravaram outro compacto, um compacto simples, com uma música que eles defenderam no Festival Internacional da Canção, música 1830. E é até curioso, porque no festival, aquele Festival Internacional da Canção, com muita música brasileira, MPB e tal, eles chegaram com aquele sonzão vigoroso, quer dizer, e incrivelmente, quer dizer, a plateia bateu palma, ficaram de pé aplaudindo a bolha com aquele sonzão todo no festival, e que eles inclusive ficaram muito tempo tocando a música, quer dizer, improvisando naqueles solões enormes, tocando, mas agradaram, chegaram a ganhar o prêmio de melhor banda do festival. Então você vê um legado reduzido da bolha, não contribuiu muito para a história, né? Para a história reconhecer o valor e a importância da bolha no rock brasileiro. Talvez agora, com esse disco É Só Curtir, que recupera o material da bolha que eles cantavam, o repertório próprio que eles cantavam naquele período com o Arnaldo, com o Renato, com o Gustavo e com o Pedrinho, eles, talvez agora, quer dizer, só recuperando a parte desse material já é uma coisa valorosa. Tem muita gente que canta, lembra, quem via a banda naquela época, lembra das músicas da bolha. Quer dizer, de tanto assistir, e músicas que nunca foram lançadas, inéditas. E agora, esse disco É Só Curtir, vem recuperar e, quem sabe, talvez coloque a bolha no seu devido lugar na história do rock brasileiro. Então é isso, é só curtir. Eu já disse isso, não canso de repetir, que fazer o filme em 1972 para mim foi, na verdade, um pretexto para conseguir ver a bolha tocar mais uma vez, pelo menos mais uma vez. Na verdade, eles tocaram muito mais que uma vez desde então. Porque, para mim, sempre foi a banda que personificou o melhor de rock and roll que o Brasil já teve, não só no Rio de Janeiro. No Brasil inteiro, a bolha, para mim, sempre foi a melhor. E foi muito gratificante ver o jeito como a banda abraçou o projeto do filme e como trouxe não só uma música, que era o que eu originalmente havia pensado que eles viessem a poder colaborar para o filme, mas regravaram coisas antigas, gravaram coisas novas e gravaram até músicas que tinham sido censuradas na época e que eu nunca tinha ouvido, ninguém tinha ouvido antes. E é tão boa essa música que havia sido censurada, É Só Curtir, que acabei escolhendo para ser a abertura do filme, que estava em aberto, a abertura, não sabia o que ia colocar ali.
Pedrinho Lima, que é o autor da música, chegou, mostrou no violão como é que era. Falei, é essa. A gente gravou, eles gravaram e a gente colocou no começo do filme. E também é muito bacana ver o que é a bolha hoje em dia, porque você vê uma combinação de uma ideia que foi tida nos anos 70, que ser uma banda de rock and roll, juntar com a experiência desses músicos todos que ficaram separados durante 30 anos, cada um desenvolvendo uma experiência própria em caminhos musicais específicos. Agora junta todo mundo de novo, cada um traz essa experiência de novo para a banda, e isso só fez crescer a banda. Eu acho que hoje a Bolha é uma banda muito melhor do que era em 71 e 72, e ela era sensacional. Você ouvir hoje a Bolha tocando é absolutamente letal. É uma banda de rock fantástica, como você não tem no Brasil até hoje. Então é gratificante você saber que tem um posto seu de espectador privilegiado de um momento que eu considero histórico e muito importante para o rock brasileiro. Essa reunião já estava sendo... Parece que já estava acontecendo já, sem a gente sentir. Eu acho que era uma coisa que estava rolando por fora, sem a gente ter o controle disso. E que quando Zé Emílio me chamou para fazer a produção do filme, produção musical, ele me disse que ia ter a Bolha tocando ao vivo e queria que a gente regravasse. Queria saber se estava todo mundo ainda a fim de tocar. Vivo. E estava a fim de tocar, porque ele queria colocar a Bolha no filme tocando ao vivo. Pô, eu falei, vou catar a rapaziada e vamos ver o que a gente faz. Mas só quer isso, não? Pô, a galera vai se reunir, vai querer começar a tocar, vai querer começar a fazer um monte de coisa. Você, não, eu quero tudo para colocar no filme. Resultado, a gente acabou fazendo primeiras 4 que a gente mais lembrava da época. Mas depois, na verdade, o que aconteceu é que eu fui mexendo nos papéis velhos e achei uma porrada de letras. Tudo carimbado com censura, censurado, várias. Antigamente tinha que passar pela censura, então com aquele carimbo, umas aprovadas, outras a maioria das vetadas. Vetadas então, algumas vetadas e outras. A gente se lembrou de algumas dessas músicas que, quando eu saí da banda, a Bolha seguiu, mas não gravou essas músicas. Essas músicas estavam lá paradas. Se lembrou delas e fez mais uma sessão aqui, 2 sessões, a gente gravou o disco todo. E a gente, depois que ficou pronto o filme, pensou, vamos se reunir, vamos tentar resgatar isso, já que a gente não conseguiu gravar na época. Então... Bom, enquanto a banda ainda era The Bubbles, vale lembrar que eles fizeram uma temporada maravilhosa com a Gal na Boate Sucata. Histórica até. E foi um pouco antes deles irem para viajarem com a Gal para a Europa, para fazer show em Portugal, depois irem à Ilha de White. E foi exatamente na volta da Ilha de White que The Bubbles deixou de existir, se transformando então na Bolha. Em 72 só tinham 2 supergrupos de rock no Brasil. Os Mutantes em São Paulo e a Bolha no Rio. Se você queria ter assim, uma ideia do que era o rock no mundo lá fora, que o mundo parecia tão longe, tão distante, a gente não recebia informação nenhuma, uma boa maneira é ir ver o show da Bolha, que tinha aquela sonoridade que a gente sonhava, tinha aquele equipamentão, tinha aquela garra, aquela postura rock and roll no palco, e tinha aquele rosa maravilhoso na iluminação do Limbão, que acabou se tornando na nossa cabeça o rosa rock and roll, que é uma cor que predomina no filme propositalmente, quando a gente quer mostrar o mundo dos meninos, o mundo dos personagens, o mundo rock, onde eles se refugiaram. Esse mundo é rosa, não é qualquer rosa, é o rosa rock and roll da Bolha. Uma quer que matar do coração agora, meu filho? O dia que tu ligou pra mim há 2 anos atrás, 3, né? Foram 3 anos atrás? Você falou pra mim isso, tá sentado? Não, então senta. E começou a me falar do lance do filme. É isso aí. E aí o filme, eu fui me tremendo todinho, de emoção, entendeu? Oi. E aí depois de 30 anos de tocar de novo juntos, é espetacular, cara. É indescritível. Quem não tem essa experiência, lamento. Espetacular. E de frente, atrás vem gente, eu tô afim desse negócio agora. Alô, depois de velho, alô. É hora de mandar brasa. Rapaz, eu tô ouvindo uma coisa que, pensando aqui comigo, que a gente escreveu numa letra e que me parece que é o que
Você lembra de A Frente? Então, A Frente... Um passo à frente. Né? À frente, há um ponto do início e do fim. Aquilo dali parece que foi uma coisa que, pra nós, assim, a bolha, é como se a gente... Eu já falei isso com você, Gustavo, uma vez. Você não acha que isso, na época que foi feito isso, a gente não achava que um dia, por obra do destino, realmente aquela letra viria a se cumprir? O início e o fim, essa frase espetacular, viria se cumprir, cara, é um espetáculo. Cumpriu-se a profecia. Cumpriu-se a profecia, vai melhorando, tá melhorando. Ficou, né? Porque de repente a pessoa ligou pro Renato querendo fazer um filme sobre aquela época e achando que a Bolha estava como sendo uma banda que tinha uma representação legal musical no Rio, em termos de revolucionar a música brasileira, a maneira de cantar, como foi no Sexto FIC. E a gente de repente agora fazendo a coisa mais ou menos com o mesmo espírito, talvez pelo fato de eu ser um cara que também toco muito a parte de cover, em vez de eu estou vendo realmente não mais 2000 e tanto, mas já que a gente estivesse em 1970 fazendo aquele som só com o recurso de hoje, a gente fazia mais ou menos isso. Exatamente. Meu bem, veja bem devagarinho, me abraça e me chama de benzinho, me acende com carinho, me acende. Olha, eu gostei muito, né? Porque eu tenho um carinho muito especial, né? Com vocês, né? Grande parte da minha história foi com vocês, né? Os shows que a gente já fez juntos, as alegrias, né? Os problemas de estrada. E a coisa que eu curti bastante nessa vez agora foi me divertir, né? Como sempre, porque com rock and roll a gente se diverte. Numa época que a música se torna cada vez mais séria, mas todo mundo sério, sisudo, uma coisa muito cheia de coisa. Tocar rock and roll, que eu acho que a grande proposta é se divertir, né? Então aí é sempre bom a gente se divertir. Hoje eu me diverti muito aqui gravando uma Bolha que mora assim definitivamente no meu coração, pela nossa história e pelo que eu tenho certeza que a gente ainda vai fazer por esse mundo afora. Obrigado. Obrigado, Ana. Matou a pau. Eu não vi nada, eu não demorei nada, foi tudo. Não tem teleprompter. Não tem. Veio do coração. Eu movido por essa emoção de estar aqui nesse momento, aqui com vocês. Muito obrigado, Erasmo. Agora fila pra beijinho. Fiquei muito feliz, eu ficar puto da vida se eu não fosse convidado. Com certeza, tá certo. Eu vou beijar, vai tomar banho. Tomara que o hálito da cerveja não esteja aparecendo. É isso aí. Desde o começo da concepção de 1972, a gente sabia que a Bolha não era apenas parte da referência, parte do pano de fundo, que a Bolha ia ser personagem do filme, o que nos criou um doce problema. Nós tínhamos que reinventar a Bolha, nós tínhamos que trazer de volta, talvez não como realmente era, é impossível saber como realmente era, mas como a gente se lembrava dos shows da Bolha. Talvez seja um pouco maior que a realidade, uma coisa épica, em que eles pareciam os deuses do rock descidos sobre o Rio de Janeiro. Não importa que onde fosse um Teatro Ipanema ou, como a gente mostra no filme, num ginásio de um clube de subúrbio, não interessa. Naquele momento, todo mundo estava num lugar à parte, estava num universo paralelo do rock and roll. E foi esse clima, foi essa ideia que coordenou, que deu o tom da cena no filme, em que a gente, graças à magia de cinema, volta atrás 3 décadas e vê a Bolha como ela era na nossa memória em 1972.
Resultado, nós somos foda, hein? Lamento, vamos.